visitantes, Pai, que o Espírito Santo esteja falando no coração de cada um nesta noite, Senhor. Esteja abençoando, Pai amado, nossos irmãos que estarão aqui à frente, louvando, exaltando o seu nome. Nosso pastor que estará trazendo a sua palavra, a ceia que estaremos aqui, Pai amado, que Tu possa fazer presente em tudo aquilo que nós iremos fazer aqui nesta noite. Tomando as nossas vidas, Pai amado, espirituais, que nesse momento, Pai amado, nossos corações possam estar voltados somente para Ti, Pai. Esteja tirando tudo aquilo que vem impedir a minha adoração a Ti, que vem impedir o meu louvor a Ti, Pai. Que nesse momento, Pai amado, repreende, Pai amado, tudo aquilo que venha nos atrapalhar aqui nesta noite. Que esta noite, Pai, seja somente uma noite de adoração e salvação ao Seu nome, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preparei um texto aqui para nós lermos e se encontra em Isaías 53, do 3 ao 7. É um texto bem propício, né, para a noite, né, que é a noite de ceia. E eu gostaria de nós lermos esse texto para a nossa meditação nesta noite, né? Isaías 53, está aqui já, irmãos. E eu pedi ao irmão que botasse essa versão, porque a versão que estava ali, não é porque seja diferente, é porque essa aqui, ela é mais fácil de nós entendermos o que nós estamos lendo. Porque eu li as duas versões, a outra eu achei um pouco mais... Essa aqui é bem mais fácil de nós entendermos o que nós vamos falar. Tá bom? E diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Os irmãos entendem isso, né, irmãos? Era o sofrimento que ele estava carregando. Deixa eu ler aqui, irmão, que eu me perdi aqui. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa, que Deus estava castigando, que Deus, só volta lá um pouquinho, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Os irmãos entendem, irmãos, o que nós lemos aqui? É muito forte, né, irmãos? Eu achei esse texto assim, muito propício para a noite de ceia, né? Aí nós vimos que grande amor é esse, só Jesus Cristo, né? Porque nós, ser humano, por mais que nós gostamos, por mais que nós amamos, nós não teríamos esse amor que Deus teve por nós, entregando Jesus Cristo na cruz por nós, e sem nenhum merecimento, como o texto acabou de nos falar aqui agora. Amém? A equipe de louvor está com a palavra, tá?
Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja nosso Deus, que mais uma vez nos permitiu estar na casa dele, para junto adorarmos. Convido os irmãos, aqueles que puderem, se pôr de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Declarar que o nome dele é maravilhoso. Aleluia. Glória ao príncipe da paz, Jesus. Ele
Seja exaltado, Senhor, nessa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. O nome
Essa noite, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor. minha casa. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Rogério. Irmãos, poder se sentar, agradecer a equipe de louvor, né? Que nosso intuito seja somente exaltar o nosso Deus, como os irmãos cantaram aqui, tá bom? Agora eu gostaria de saber quem é que fez aniversário nessa semana aqui na igreja. Irmão, rapidinho, que a hora está passando. Os aniversariantes. Não, irmão Ruth, irmão Valdir, pode ficar tranquilo que eu não esqueço. 50 é 50, né, irmã? Gostaria que vocês dois viessem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Teve mais algum aniversariante, irmãos, aqui nessa semana? Irmão Adalto, por favor, irmão Adalto. Correndo, irmão Adalto. Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Queria parabenizar, tá, irmãos? O casal ali que fez 50 anos essa semana. Fazer 50 anos, né, irmã Ruth? Só vocês podem falar, né? 50 anos é 50 anos, irmãos. Então, que Deus continue abençoando vocês. Como eu falei, que venha mais 50, entendeu? Isso. Irmão Adalto,
Deus abençoe a sua vida também, tá bom? E que o senhor se consiga fazer 50 também. Irmã Beth, ora por favor. Falta 6? Ih, tá pertinho, irmão. Tá pertinho. Irmã Beth vai estar agradecendo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Amém. Irmãos, irmão Samuel, por favor, está com a oportunidade. Corre, rapaz, corre. Boa noite, igreja. Eu vou louvar um hino bem conhecido e antigo, mas eu peço a ajuda dos irmãos. E eu peço que os irmãos também reflitam um pouco sobre a letra, que mesmo quando a gente planeja uma coisa e dá errado, é porque Deus tem um plano maior. E é isso. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu
místico acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, ou quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele, Jesus. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 valeu Jesus. Viver pra ti, morrer pra ti. Amém. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Muito bom, né, irmão? Já valeu a pena mesmo, entendeu? Irmãos, nesse momento eu gostaria de cultuar, né, com nossos dízimos e oferta, convidar a irmã Ruth, irmão José Roberto e Isabel. Nós iremos louvar com o hino 15, a segunda estrofe desse hino 15, irmãos, fala assim: ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, por o preço pagou. É o complemento daquilo que nós lemos no começo, irmãos. Irmão, estou com oportunidade. Os irmãos, por de pé, que se puderem, mão do nosso Deus, exultação. A Deus seja a glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós nos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta
Muito bom, né, irmãos? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesta noite. Pastor, por favor. Irei passar a palavra para o pastor. O pastor vai apresentar os visitantes. Vou dar essa responsabilidade para ele hoje. E vamos agradecer a Deus. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai amado, por tudo que já ouvimos aqui nesta noite, Senhor. Pelos louvores, Senhor, pela exaltação aqui a Ti, Pai. Receba agora, Pai amado, tudo, a mensagem que irá vir aos nossos corações. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai amado. Usa seu servo aqui nesta noite, Senhor, para falar aquilo que sua igreja precisa ouvir aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Nessa noite sou muito grato a Deus por tua vida. E queria nessa noite conhecer os nossos visitantes. Há alguém aqui que nos visita? Já é nossa, já em nome de Jesus, né? Mais alguém? Isso. Mas vamos lá. Como é que a gente fala para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Isso aí, que benção. Graças a Deus, sou muito grato e gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 1, verso 29 até o verso 34. Eu preciso nessa noite ser um pouquinho mais ligeiro, por causa da hora, por causa do horário. E gostaria de te convidar, nessa noite, a pensar comigo sobre o tema, como mudar de vida. Você pode repetir comigo? Como mudar de vida. Então você vai pensar comigo aí durante essa mensagem. E eu gostaria muito que Deus falasse ao teu coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Eu queria que você olhasse para o lado e falasse assim para o teu irmão: não conversa comigo agora. Isso, fica em silêncio. Não é hora de conversar, é hora de ouvir a palavra de Deus. Amém? Você que está em casa aí, fala para tua mulher ficar quieta e você vai ouvir a palavra. E fala para o teu marido ficar quieto também. Porque agora é a hora da palavra. Então, toda conversa paralela nela tem que parar. Porque Deus quer ministrar a palavra nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, para a tua honra e tua glória, que eu seja canal desimpedido da mesma e que o Senhor ministre em cada coração. Ó Deus, eu com a minha voz posso falar aos ouvidos, mas teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite pode falar com cada um de nós, para a tua honra e tua glória nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Para muitos, mudar de vida é mudar de status social. Para muitos, mudar de vida é sair de um lugar. Para muitos, mudar de vida é viver uma vida totalmente diferente,
olhando pelo lado financeiro, para muitos, mudar de vida é trocar a casa, é trocar a esposa, é trocar o esposo. Para muitos, mudar de vida é viver uma vida totalmente diferente. Aquilo que eu não fiz, pastor, como jovem, agora eu vou fazer depois de adulto. Aquilo que eu não fiz na minha adolescência, agora eu vou fazer. Para muitos é isso. Mas eu queria nessa noite pensar com você que a maior e melhor mudança na tua vida e na minha vida acontece quando Jesus entra na nossa vida. Acontece quando Ele faz morada no nosso coração. É a partir dali que há uma novidade de vida. A partir dali, na verdade, nós voltamos a viver. A partir dali, nós vivemos verdadeiramente. A partir dali, nós somos novas criaturas. A partir da entrega a Jesus, nós somos verdadeiramente pessoas vivas, pessoas que têm vida em si, pessoas que foram, na verdade, vivificadas pelo Espírito. Então, nessa noite, eu queria pensar com você como mudar de vida daquela vida que nós temos longe de Deus para uma vida na presença de Deus. E eu gostaria de pensar com você que para a gente mudar de vida, a gente precisa conhecer esse Deus e o que Ele fez por nós. Talvez você tenha estado aqui nessa igreja, talvez você tenha, pastor, 25 anos de igreja, o senhor está falando isso para mim, pastor, estou 50 anos de igreja, o senhor tem falado isso para mim, o senhor está falando isso, mas talvez a gente ainda não entendeu o que é mudar de vida. Talvez a gente ainda não entendeu o que Cristo quer fazer na nossa vida. E quando nós falamos de mudança de vida, é que nós precisamos conhecer verdadeiramente o que Jesus fez por cada um de nós. Só assim nós iremos mudar de vida. Só assim nós teremos novidade de vida. Só assim entenderemos quem somos, entenderemos o que Deus fez por nós, entenderemos o que vai acontecer conosco. A palavra do Senhor mostra que João vinha ministrando a palavra de Deus e falando desse Jesus. Ele mesmo disse, olha, que vem após mim, não sou digno de desatar as sandálias dele. Não sou digno porque ele é antes de mim, mas ele é maior do que eu. Ele era, na verdade, a voz que clamava no deserto, a voz que anunciava esse Jesus, e ele chega nesse momento aqui e mostra um Jesus que muda a vida das pessoas. É um Jesus que ele mostra para nós, que faz maravilhas por nós. E se eu quero mudar de vida, eu tenho que entender quem é esse Jesus, o que ele fez por mim. Eu gostaria de te propor nessa noite, muda de vida. Muda de vida, muda o quadro da tua vida, porque o que ele fez, o que ele veio fazer nesse mundo foi salvar. O que ele veio fazer nesse mundo foi mudar o quadro da tua casa. O que ele veio fazer nesse mundo foi mudar você. O que ele veio fazer nesse mundo foi transformar você. O que ele veio fazer nesse mundo foi ser para você o maior e melhor presente de Deus. O melhor de Deus já veio. Não vem mais nada de melhor. Pastor, estou esperando o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar. Deixa eu te dar uma notícia. É daí para pior. Pastor, está tão ruim, mas vai continuar. Daí para pior. O melhor de Deus vai vir. Não, o melhor de Deus já veio. Esse melhor de Deus chama-se Jesus. E como é que eu mudo de vida? Quando eu entendo a sua obra por mim. Quando eu entendo o que ele fez por mim. É por isso que João, quando vê Jesus, ele fala algumas características desse Jesus. Eu queria pensar com você. Ele é o Cordeiro de Deus. Você pode repetir comigo? Jesus é o Cordeiro de Deus. O que isso significa? Jesus é o Cordeiro enviado de Deus. O cordeiro era aquele animal que era morto por ocasião do sacrifício pelos pecados. O cordeiro era aquele que tinha que ser sem mancha, separado e apresentado em favor do povo. A palavra do Senhor diz que esse Jesus veio me salvar e veio dar a sua vida em meu lugar, e ele se tornou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, limpo, lavado,
o cordeiro sem mancha, o cordeiro que foi apresentado no meu e no teu lugar. Na verdade, quando a Bíblia mostra que esse Jesus veio, ela mostra um Jesus que se entregou no meu lugar, e como está em Isaías 53, verso 7, ele foi humilhado, oprimido, cordeiro de Deus levado para o matadouro, ovelha muda. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer: ele é o cordeiro pascal, aquele que se entregou no meu e no teu lugar. E aí como é que Jesus se apresenta para nós como cordeiro de Deus? Porque ele, na verdade, fez o que ele podia fazer de melhor por nós: se entregar no meu e no teu lugar. Por quê? Porque nós somos pecadores. Por quê? Porque nós fomos gerados em pecados. Nós fomos gerados e o pecado nos atingiu. O pecado nos acompanhou. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que se apresenta no meu lugar. O sacrifício da cruz foi por mim e por você. E aí o que eu faço para mudar de vida? Eu só preciso reconhecer esse sacrifício. Eu só preciso reconhecer que eu não era merecedor desse sacrifício. Eu só preciso reconhecer que eu não sou merecedor desse Cristo. Eu preciso reconhecer que sou pecador, eu preciso reconhecer que estava andando longe de Deus. E ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, não se levantou contra aquilo que ele tinha, se entregou por mim, se entregou por você. Como mudar de vida? Sabendo que ele fez o maior sacrifício que ele poderia ter feito por você. Ninguém seria capaz de dar a vida por você. Ele deu. Ninguém seria capaz de morrer no teu lugar. Ele deu. Esse Jesus, ele olha para nós e vê em nós uma condição total de miséria. E se coloca no nosso lugar. A palavra do Senhor diz que quando ele sobe à cruz, ele se torna maldito. Ele se torna maldito, porque todo aquele que subia à cruz era maldito. E a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro, o sacrifício perfeito, feito de uma vez por toda, por mim e por você. Por isso, ele pode mudar a tua vida. Por isso, ele pode fazer você mudar de direção. Por isso, ele pode fazer mudanças que eu não posso fazer, que você não pode fazer. É interessante que a palavra do Senhor diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus não veio de forma alguma, encobrir o pecado. Jesus não veio promover o pecado. Jesus não veio desculpar o pecado. Jesus veio tirar o pecado. Porque o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva a uma morte eterna, longe de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele tira o pecado. E esse verbo aqui está numa coisa muito interessante. Ele tira. Ele não tirou, ele não vai tirar, ele tira. O pecado hoje não tem mais poder sobre a minha e a tua vida. Quando eu clamo o sangue de Cristo, o pecado dá em retirada. Quando eu clamo o sangue de Cristo, aquilo que fala alto na minha vida, ele dá em retirada, por causa do sangue dele. Porque ele tirou o pecado. Só ele tem o poder de tirar o pecado. Eu e você, nós não temos poder de tirar o pecado. Eu e você, nós não temos poder de tirar o pecado da nossa vida. Se não fosse o sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Mas esse Cristo olhou para nós, viu a nossa condição de miséria e deu a nós uma nova chance, tirando o pecado de nós, tirando a condenação do pecado. A palavra do Senhor diz que tem um escrito de dívida contra nós. Ele vai lá e anula esse escrito de dívida. Como mudar de vida? Reconhecer que o meu pecado foi pago numa cruz. Como mudar de vida? Reconhecer que eu não tenho condições. Ninguém aqui tem condições de andar sozinho. Ninguém aqui consegue lutar contra o pecado sozinho. Nós só conseguimos vencer o pecado por causa de Cristo.
Fora de Cristo, nós estaríamos entregues ao pecado. Fora de Cristo, nós estaríamos vivendo uma vida longe de Deus. Fora de Cristo, nós estaremos vivendo longe daquilo que Ele quer para nós. Mas quando Cristo vem, tira o pecado, nos lava, nos dá uma nova vida e nos faz uma nova criatura pelo poder que há no seu nome, pelo poder que há no seu sangue. Esse Cristo tira o pecado que você vai cometer amanhã. Ele não vai ter poder não vai ter poder de condenar você. Ele não vai ter o poder de te levar para o inferno, porque Ele tira. Está nas mãos dEle. Ele arrancou o pecado. A palavra do Senhor diz que Ele tira o pecado. E é interessante quando eu olho que nós podemos olhar esse texto, é porque nós fomos gerados em pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vem, tira o pecado já não nos condena mais. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o poder do pecado foi anulado. Ele é anulado por causa desse Cristo, porque Ele tira o peso do pecado na nossa vida. Você nessa noite pode mudar de vida, entendendo que Jesus tirou o poder do pecado. Você hoje pode mudar de vida porque você hoje pode andar em santidade com Deus. Você pode mudar em santidade a esse Deus porque Ele tirou o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. E o sacrifício dele, diz Hebreus, foi perfeito, foi maravilhoso. Olha o que diz o texto, eu quero pensar com você. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante isso. Não é para a igreja somente, não é para os judeus, Ele tira o pecado do mundo. O poder de Cristo é salvífico e é poderoso para o mundo. É por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E quando ele diz assim, ele tira o pecado do mundo, é porque ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado, tirou o poder do pecado. O pecado já não nos condena. Ele agora levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías capítulo 53, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós encontramos a salvação, nós encontramos os céus, nós encontramos a presença de Deus. O véu do templo foi rasgado e agora nós temos contato diretamente com Deus, por causa de Cristo. E ele diz que esse pecado que ele tira do mundo. Significa dizer que está abrangente a todos. Todos aqueles que querem se achegar a Deus, todos aqueles que querem entregar a sua vida a Deus, têm o seu pecado perdoado. Todo aquele que quer mudar de vida, ele tem o seu pecado perdoado. Não é para um grupo seleto, não é para os judeus, não é para a igreja somente, mas todo aquele que clama, aquele que se apresenta diante desse Deus, aquele que chega diante desse Deus, a palavra do Senhor diz que se torna filho de Deus, tem o seu pecado perdoado, e tudo que foi feito ficou no passado, agora é nova criatura, agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, agora é outra vida, agora é mudança de vida verdadeiramente. Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que pecava, não peca mais, aquele que adulterava, não adultera mais, porque Jesus entra e faz mudança, mas é para todos, não é só para cá, para você, para mim. O que cabe a mim e você, se eu quero mudar de vida, aceitar esse perdão de Deus, aceitar esse perdão de Cristo, aceitar que foi por mim que Ele fez. Quando eu aceito isso, a palavra do Senhor me mostra que eu começo a testemunhar desse Jesus. E aí eu posso pensar com você, você quer mudar de vida? Você quer viver uma novidade de vida? Aceite o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Aceite que foi por causa de você, não foi por causa da igreja.
A palavra do Senhor mostra que João diz, ele tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João Batista vinha batizando o batismo do arrependimento, apontando para esse Cristo. Assim como João Batista anunciava esse Cristo, a igreja hoje anuncia esse Cristo. Assim como João Batista falava desse Cristo que veio, que vem após ele, mas é antes dele, existia antes dele, da qual João mesmo declara, não sou digno de desatar as suas sandálias, a igreja também está anunciando. Mas uma coisa muito interessante, João fala uma perspectiva muito clara nesse texto. Ele diz assim, eu vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto. Vi o Espírito descer do céu, como pomba e pousar sobre ele. Não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com Espírito Santo. João batizava com água para o arrependimento. Cristo agora batiza com o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer batizar com o Espírito Santo? Batizar com o Espírito Santo não tem nada a ver com manifestação de dons. Manifestação de dons é uma consequência de manifestações de dons de língua, manifestações de dons que a Bíblia fala de profecia e que eu creio que está na palavra, é consequência de vida com Deus, é consequência de consagração com Deus, mas a palavra do Senhor diz que quando esse Cristo entra na nossa vida, ele batiza com o Espírito Santo, significa dizer que ele passa a morar em você, isso significa dizer que ele passa a te encher, significa dizer que ele passa a conversar com você, significa dizer que ele passa a ser tua companhia 24 horas do dia, significa dizer que ele passa a ser o teu maior e melhor amigo, e aí a partir dali há uma mudança, porque aquele que anda com o amigo Jesus, com o Espírito Santo do lado, não tem outra decisão a tomar, a não ser a viver uma novidade de vida, a não ser a mudar de vida, a não ser viver para agradar e adorar esse Deus. Porque o Espírito Santo mora, porque o Espírito Santo faz morada. Quando nós olhamos e vemos o sacrifício de Cristo, vemos que João fala, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele que vai batizar você com o Espírito Santo. Ele está dizendo para nós justamente que a partir dali, o Espírito Santo de Deus iria morar em cada um de nós. E quando ele mora, irmão, é uma nova casa. Quando ele mora, todo mal sai. Quando ele mora, ele tem que tomar conta de tudo. Quando ele mora, ele tem que entrar em tudo. Ele tem que entrar no quarto. Ele tem que ir lá no armário. Ele tem que ir lá no banheiro. Ele tem que ir lá na cama do casal. Ele tem que ir lá dentro. Ele começa a mudar. E começa a encher. Sai tudo que não presta de nós. E o Espírito Santo vai nos capacitando, nos enchendo. É como se nós olhássemos e vêssemos cada vez mais o Espírito nos enchendo a sua presença. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós e nós mudamos de vida. Nós não conseguimos mais fazer o que fazíamos no passado. Largamos a forma do mundo e vivemos agora para a honra e a glória desse Deus. O Espírito Santo de Deus, quando entra, começa a mudar a cada um de nós. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não entendeu o que significa mudar de vida. Mudar de vida é você andar com esse Cristo, com esse Espírito Santo, e todo dia Ele te guiar, e todo dia Ele falar, e toda hora Ele falar contigo. Pastor, o senhor está falando que fala com Deus toda hora, a gente tem que fazer igual Paulo fala.
orai sem cessar, você sai orando, você começa a falar, Senhor, me guarda, Senhor, anda comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, não nos deixa cair em tentação, Senhor, caminha comigo, e o Espírito Santo vai só te guiando. Você vai vivendo uma vida nova, você vai vivendo uma vida na presença dEle. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a partir daí, eu digo para você, você mudou de vida. Você não precisa de ninguém. Você não precisa ganhar na Mega Sena para mudar de vida. Você não precisa sair do Guarani para mudar de vida. Você não precisa comprar uma casa nova para mudar de vida. Você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Sabe quando a gente fala, eu lembro do meu primeiro pastor, nunca esqueço. Ele falou assim, talvez você ainda não experimentou esse Jesus como ele tem que ser experimentado. Talvez ainda você não entendeu o que ele fez por você, mas se você der a oportunidade a ele, ele invade você, ele invade a tua vida e te enche. Ele faz de você novo, um vaso novo. E o meu pastor Aurélio Lopes, ele falava uma coisa muito interessante. Você pode pegar uma laranja e ela está amarelinha. E você, enquanto você não pega essa laranja e não descasca ela, e não corta e não experimenta essa laranja, você não pode dizer o sabor daquela laranja. Você pode dizer até que ela está amarelinha e está parecendo que é muito doce. Mas, se você não experimentar, você não pode dizer quem é e como ela é. Assim é Jesus. Assim é uma novidade de vida que podemos viver. Ou nós damos o passo, experimentamos aquilo que Ele tem para nós, ou nunca vamos entender o que Ele fez. Nunca vamos entender o sabor que tem, o sabor que é Jesus. A palavra do Senhor me mostra e me traz uma tranquilidade para eu te dizer, é mais doce do que o mel, é mais doce do que o melhor doce que você já comeu. Pensa no melhor dia da tua vida, que você pensa que você tenha, pastor, olha, aquele dia foi o melhor dia, mas o melhor dia da tua vida é quando você nasce de novo, quando você nasce da água e do Espírito, quando você entrega a sua vida a Jesus. Isso é mudar de vida, quando você deixa Ele entrar e você experimenta esse Jesus de peito aberto, dizendo, Senhor, eu quero experimentar isso aí que esses crentes pregam. Esses crentes é doido, esse pastor aí é doido, fica só falando desse Jesus aí que ele fala toda hora. Quero experimentar. E quando você experimenta, você pisa ali junto com ele, você não quer outra vida. Você quer ser transformado a cada dia pela presença do Espírito Santo. Não sei se você já mudou de vida, mas eu digo para você, essa é a melhor mudança de vida que você pode fazer. Mudar o teu rumo, mudar a direção que você está tomando. Jesus está batendo as portas. Jesus está dizendo para você assim, olha, é hora de você tentar andar, você entregar a sua vida e andar comigo. Você vai ver o quanto vai ser bom. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, muitos que estão aqui, o que você sente quando você lembra do dia que você se converteu? Foi o maior e melhor dia da minha vida, quando eu me entreguei a esse Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, que João fala, eu batizo com água, Ele batizará com o Espírito Santo. E essa presença inequívoca fará parte da tua vida todo dia. E você vai viver a mudança real na tua vida. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor. Vamos estar adorando com o Ministério de Louvor. O que João ministra é muito claro para mim. Eu vim batizando com água, mas aquele que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo. E eu nessa noite, eu não posso me furtar de perguntar. Quantos aqui, na verdade, querem mudar de vida?
Quantos aqui nessa noite querem viver em novidade de vida? Teu pastor, você já conhece, sabe que eu não falo de que aceitar a Jesus é viver uma vida de facilidade. Não é isso. Uma vida de que vem para Jesus, ganha em dobro. Não é isso. Mas é você experimentar uma presença doce todo dia com você. É você experimentar o Cristo te capacitando todo dia para vencer o pecado. É Cristo renovando a tua vida todo dia para você ser melhor. É Cristo renovando a tua vida para você abençoar a tua casa. É Cristo renovando a sua vida para você alcançar a plenitude da sua presença. O Espírito Santo pode e quer morar em você. E quando nós falamos de mudar de vida, essa é a maior e melhor mudança, porque é isso que Ele quer fazer. Todo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi por tua causa. Tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário foi por tua causa, foi pela tua família. Jesus, Ele não está, Ele está interessado em cada um de nós. Ele está preocupado com cada um de nós. Eu vim batizando com a água de João, mas aquele que vai batizar, Ele batiza com o Espírito Santo. E Ele mesmo diz assim: eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Que Deus continue falando contigo. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor. Eu queria que você meditasse nesse louvor e pensasse: foi por mim que Ele se entregou. Ministério de Louvor. De mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Se renda nessa noite. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer, Ele te quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele te ama, querido. Ele me amou. Aleluia. Ele nos ama. Ele tem ciúme de você. Ele tem cuidado de você. Aleluia. Ele te quer. Ele quer se relacionar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer isso nessa noite. Tem ciúme de mim. Tem ciúme de mim. Aleluia, Jesus. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Obrigada, Senhor. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Ele te quer. Oh, Ele me amou. Aleluia. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode declarar isso nessa noite? Ele te amou. Mesmo ninguém dando valor a você, esse Jesus foi lá e se entregou no meu e no teu lugar, para você viver uma novidade de vida, porque Ele me ama, Ele te ama. Você pode declarar isso nessa noite? Ele me ama.
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Obrigada, Senhor. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Pode aplaudir ao Senhor. Se você nessa noite ainda é de pé, se você nessa noite entendeu tudo aquilo que Jesus fez por você, e você quiser dar um passo na direção desse Deus, para viver uma nova vida, entendendo que tudo que Ele fez não foi para te cobrar nada, não foi para exigir sacrifício nenhum de você. Na verdade, Ele foi o sacrifício. Se você entendeu aquilo que Ele fez por você nessa noite, não deixe de dar o passo. Não deixe de entregar a sua vida a Jesus. E eu gosto de uma expressão que eu ouvi um tempo atrás e que marcou muito a minha vida. Ela diz o seguinte: corra o risco de ser feliz de vez. Talvez você esteja dando passo para tudo quanto é lado. Talvez você tenha tentado de tudo, mas esse Espírito Santo ainda está clamando, dizendo: quero entrar aí, quero fazer morada. Experimenta. Vai ser a maior e melhor decisão da sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas se você quiser fazer isso, depois quiser conversar com o pastor, eu entendo que você vai
fazer a melhor escolha da tua vida. Você nos procura depois. Ainda de pé. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor. Nós somos gratos, ó Deus, porque Tu és o Cordeiro de Deus, que nos limpa, que nos lava do pecado e nos faz novas criaturas na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado porque o Teu sangue foi vertido na cruz do Calvário em nosso favor. Embora nós não merecemos favor algum, embora nós não merecemos nenhum amor do Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro e se entregou no nosso lugar, nos dando uma novidade de vida, nos dando vida eterna, nos dando salvação. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pelo Teu sacrifício vicário, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Ó Deus, que não foi de graça, mas é a Tua graça sobre graça por nós. E nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por cada um que aqui se encontra, e entregar cada vida em Tuas mãos. Aquele, ó Deus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Senhor, que Teu Espírito Santo desperte nessa noite, que Teu Espírito Santo fale com ele, fale com ela, e que ela não saia daqui da mesma forma como entrou, mas que tome uma decisão diante do Senhor. E agora, Pai, nos permita, ó Deus, cear com o Senhor. Seja bem-vindo, fique à vontade no nosso meio, Pai, ceia conosco. Aqui está, Senhor, a Tua ordenança para a Tua igreja. Aqui está aquilo que o Senhor ordenou, ó Deus, para que viéssemos a praticar a ceia do Senhor, a ceia que mostra, ó Deus, o Teu grande sacrifício, a ceia que mostra que um Cordeiro de Deus, que o inocente foi entregue no nosso lugar, mas ela também aponta, Senhor, para aquele grande dia, quando estaremos com o Senhor, e o Senhor mesmo estará ceando conosco, nas grandes bodas do Cordeiro, aonde estará reunido com a Tua igreja, estaremos com o Senhor eternamente nos céus. Senhor, muito obrigado, porque o Teu sacrifício foi perfeito. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, se entregou no nosso lugar. E agora nós apresentamos, Pai, os elementos da ceia. O pão que simboliza o corpo de Cristo. O suco, Deus, o cálice, ó Pai, que simboliza o sangue de Cristo. Senhor, aqui está. Ó Deus, aqui é o símbolo daquilo que o Senhor fez por nós. Mas, ó Deus, é muito mais profundo, porque requer de nós o exame, Senhor. Requer que nós venhamos nos examinarmos a nós mesmos e assim comer desse pão e beber desse cálice. Então ministra na Tua igreja, Senhor, e que ninguém coma indignamente o pão, que ninguém beba indignamente o cálice, porque seremos réu do corpo e do sangue. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor ministre em cada irmão, ó Deus, que
está aqui nessa noite, que já foi batizado, que está na tua presença, que está em santificação, que está em comunhão com o Senhor e com a tua igreja, que ele, que ela, Senhor, não deixe de participar, e que o Senhor ministre a tua igreja, que a gente venha anunciar até o Senhor voltar essa ceia, vai anunciar a tua morte, a tua crucificação, mas anunciar também que o Senhor ressuscitou e vivo está, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e o Senhor está esperando, ó Deus, o grande dia, e naquele grande dia, quando tudo se findar, nós saberemos, Senhor, que valeu a pena, Senhor, perseverar, valeu a pena entregar a nossa vida a Jesus. Naquele grande dia será festa e alegria, porque o Senhor morreu no nosso lugar, nos deu vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por este momento. Continua a ministrar, Senhor, a tua igreja. Fala conosco, Senhor, cada vez mais, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, querido. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Jesus ordena isso para a sua igreja. E eu queria dar algumas orientações. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda, vou pedir aos diáconos para vir para cá, e ainda não se batizou, já aceitou a Cristo, mas ainda não se batizou. Nós entendemos que a ceia é para aqueles que são membros, batizados biblicamente, batizados por imersão, e que entregou a sua vida, está em comunhão com Deus, com a sua igreja. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não cumpre esse requisito. Eu te digo, espera um pouco, mas se apresse em dar o passo de batizar-se, porque o batismo é a confirmação daquilo que você crê. Se você entregou a sua vida a Jesus, você agora só precisa tomar esse passo e confessar publicamente, diante do batismo, que agora você é uma nova criatura. Se você é batizado biblicamente, está em comunhão com o teu Deus, com a sua igreja, não deixe de participar. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, mais uma vez, nós estaremos distribuindo os elementos. E você que está aqui nessa noite, não deixe de participar. A ceia é do Senhor, não é da igreja, não é do pastor, mas é do Senhor. E você é filho, você é salvo por este sangue, por esse corpo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Ministério de louvor. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. Você pode dizer isso nessa noite? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
plenário não recebeu os elementos? Alguém? Graças a Deus. Aguarde que eu vou estar servindo aos nossos diáconos. Que eu recebi do Senhor, vou ficar em pé. O que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de trocar o seu cálice com o seu irmão. E durante um mês, você estará orando por ele. Você pode fazer isso? Isso, vem cá. Eu só troco sempre com o diabo. Isso. Deixa eu ver aqui. Sara. Ela está orando pelo teu pastor. Que Deus te abençoe. Isso. Amém. Talvez você vai orar no horário do almoço, à noite, quando for dormir. Mas o teu voto com Deus é você orar pelo menos uma vez no dia por esse irmão. Se eu perguntar aqui por quem você orou no mês passado, você tem que lembrar. Fala, ó, Diaconisa Jussiara, irmã Lúcia Neves e Carol. Amém? Foram os 3. Então você não pode esquecer de orar. Eu tenho certeza que a tua oração vai ser ouvida e você vai abençoar o teu irmão. Amém? Que Deus assim te abençoe e que você tenha esse compromisso diante de Deus e com seu irmão. Diz a palavra do Senhor: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diácono Rogério, esteja orando em nome de Jesus aqui. Aleluia, Pelas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecer, Pai amado, por este momento estarmos participando deste banquete espiritual, Pai amado. Fica a nossa gratidão aqui nesta noite, Senhor. Gratidão essa, Pai amado, pelo grande feito, Pai amado, lá na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai amado. Que a cada dia, Pai amado, nós possamos reconhecer, Pai amado, todo o sacrifício que foi feito ali naquela cruz, Pai. Toma, Pai amado, a vida de cada irmão aqui nesta noite, Pai amado, que participou desse banquete, Pai. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor.
ministério de louvor. Vamos adorar o Senhor. Bem forte. Mais uma vez, aleluia. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Feche os olhos. Nós vamos estar orando, encerrando. E logo após eu estarei dando alguns anúncios. Ainda de pé, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite em que nós cultuamos ao Senhor. E se esse culto encerrou, Pai, o Senhor nos leve debaixo das Tuas mãos aos nossos lares. Mas, Senhor, nos faça lembrar do Teu sacrifício, daquilo que o Senhor fez por nós. E se alguém aqui nessa noite ainda, Senhor, que não entregou a sua vida a Jesus, que o Teu nome, ó Deus, fale poderoso, em que em Teu nome o Teu Espírito Santo fale a esta vida no mais profundo do ser, Senhor, e que esta noite ainda, Senhor, ele ou ela, Pai, tome a sua decisão, ó Deus, de reconhecer o seu sacrifício, de reconhecer aquilo que o Senhor fez e de pedir, Espírito Santo, venha habitar em mim, venha mudar a minha história, mudar aquilo que, ó Deus, precisa ser mudado, e que nessa noite, Senhor, haja salvação para a Tua honra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor tem ciúme de nós. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Deus, esperança. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma família. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. E seja exaltado, porque Tu és maravilhoso. E nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Receba todo o louvor, toda adoração. E que essa semana seja uma semana repleta da Tua presença. Fica conosco, Senhor. Receba todo o louvor e toda adoração em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Se aguarda 5 minutos. A você que está nos assistindo, que Deus assim continue ministrando ao teu coração.